E a partir de hoje tem mudanças nas transações bancárias feitas com Pix. A repórter Vanessa Braz conversou com um economista e fala sobre esse assunto com a gente. As mudanças na utilização do Pix já vinham sendo anunciadas pelo Banco Central desde o mês de dezembro. E essas mudanças passam a valer a partir desta segunda-feira, dia 2 de janeiro. Quem vai explicar para a gente o impacto dessas decisões que foram tomadas é o economista Bruno Frascaroli. Bruno, são mudanças que têm um impacto positivo de um modo geral para a população? Sim, porque elas permitem customizar, né, os limites, os números de operações, enfim, para cada tipo de consumidor, fazendo com que o consumidor, juntamente com os seus bancos, tenham mais responsabilidades em relação à questão da utilização dessa ferramenta. Anteriormente existia limites para essas transações. Como é que fica agora? Isso. Antes tinha sido imposto uma série de medidas exatamente para poder restringir, né, digamos, oportunistas, né, como a gente viu alguns crimes, né, especializados na área. E aí agora, nessa segunda fase, né, ou seja, eles vão tentar aprimorar essas medidas exatamente para fazer com que os bancos possam cuidar mais, né, desse aparato juntamente com os próprios clientes para utilizarem melhor essa ferramenta. Então, o próprio cliente terá essa autonomia de estabelecer o limite que ele quer utilizar nessas transações Pix. Isso, é bem importante, assim como existe também, por exemplo, nas modalidades, né, da conta corrente, quando você ajusta lá o valor do seu cheque especial, do crédito que você tem pré-aprovado, também fazer agora essas mudanças em relação às operações Pix. Tanto em relação ao ticket, ou seja, o valor médio que você vai utilizar, em relação ao horário comercial, em relação ao horário diferido, que é aquele horário noturno, assim como também as outras operações que você costumeiramente utiliza junto ao seu banco. Há também uma diferença para as transações de pessoas jurídicas. Isso, agora não existem mais limites em relação às transações de pessoas jurídicas, porque isso, em verdade, estava criando uma espécie de uma competição com as modalidades de pagamentos que existiam anteriormente e que eram, de certa forma, ineficientes para o caso, né, do setor privado. Essas mudanças elas já passam a valer a partir de agora, dia 2 de janeiro, mas há um limite também para que as instituições elas possam se adequar, oferecendo esse serviço junto ao cliente para que o cliente possa fazer os ajustes? Isso. Assim como também no sistema financeiro outras medidas de regulação, no caso do Pix já era anunciado por parte do Banco Central que os bancos teriam uma janela de tempo para poder fazer essas mudanças. E agora, né, dado que a gente começou a ter essas mudanças a partir de hoje, os bancos têm 48 horas para oferecer para os clientes exatamente essas possibilidades de mudanças que eu estava falando anteriormente. Tanto no limite, tanto no valor das operações, tanto em relação à questão dos horários, né, para que adeque de uma forma assim, melhor, né, para cada um dos tipos de clientes do banco.